Você sabe identificar um espírito de engano? Você consegue adorar Jesus em meio aos problemas? Você se considera cheio do Espírito Santo? É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Como é possível uma pessoa presa, amarrada pelos pés, machucada pelos açoites, humilhada, adorar Jesus? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. As pessoas que praticam esse tipo de coisa são escravas. Escravas da fama, escravas do dinheiro que pode proporcionar, além do prazer de enganar as pessoas. Porém, quando se tem vida com Deus, eles não conseguem enganar. Paulo e Silas estavam indo orar, ou seja, eles não só pregavam, como eles viviam o que pregavam. Apesar da moça falar que eles eram servos do Deus Altíssimo, Paulo ficou indignado porque era um espírito de engano. O espírito não atingia Paulo, mas atingia as pessoas que não tinham o mesmo discernimento que ele. Será que você consegue identificar um espírito de engano, mesmo ele falando a verdade? Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Eles eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação? Sim, o diabo tenta enganar as pessoas falando verdades para atrair, mas depois age para levá-las para o abismo. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Por conta da falta de comunhão com o Senhor, muitos são enganados. Paulo estava cheio do Espírito Santo, por isso ele não se enganou, discerniu rapidamente e o espírito de engano saiu imediatamente, porque nenhum espírito resiste aos servos que têm vida com Deus. Eu comento sobre o que é ser cheio do Espírito Santo nesse vídeo. Além disso, é importante checarmos os textos bíblicos que nos passam, seja através de uma pregação na igreja, seja através de vídeos, inclusive os meus. Quando eu leio um texto bíblico, eu coloco a referência, depois cheque na sua Bíblia para ver se realmente confere. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não se esqueçam que estamos lidando com seres humanos sujeitos a falhas. Perfeito só Jesus. Precisamos olhar sempre para Jesus e não para homens. Homens caem, Jesus jamais cairá. Eu comento sobre isso nesse vídeo. Nós precisamos ter sempre o coração aquecido e a mente esclarecida. Mas quando se condena um pecado, muitas vezes isso pode gerar uma reação contrária. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Você entende que o que aconteceu com Paulo e Silas acontece exatamente a mesma coisa hoje? Os arrastaram para a praça principal. Nos nossos dias,
Viralização na internet, as pessoas recebem a informação mesmo que não tenham interesse em receber. Tiraram a roupa, humilhação pela exposição pública. Açoitados, cultura do cancelamento. Quando se diz que fulano foi cancelado, significa que a pessoa foi boicotada pelas outras pessoas e pelos patrocinadores quando a pessoa tem. Lançados na prisão. Entraram em um anonimato virtual por conta do boicote. Aqui nós vemos algumas retaliações que são feitas a todos aqueles que vão de encontro aos enganos do mundo. Exposição pública, calúnia e difamação, denúncia judicial, humilhação, violência e, por fim, detenção. Mas isso dá resultado para quem não tem vida com Deus. Mas esse não era o caso de Paulo e Silas. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Paulo e Silas foram presos no cárcere interior, que era abaixo da prisão normal. Era um lugar com pouco ar e luz, úmido e às vezes fétido. Como se não bastasse, eles estavam amarrados num tronco e machucados fisicamente por conta dos açoites. Só que isso não foi impedimento para eles buscarem o Senhor em oração e para o adorar. Uma pessoa nesse estado sente dor física pelos açoites, dor emocional pela humilhação, revolta pela injustiça e indignação por estar em uma situação tão ruim. Porém, isso são sentimentos de pessoas que não têm uma verdadeira comunhão com Jesus. Ao invés de Paulo e Silas terem voltado os olhos para eles mesmos, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Nós somos teus servos. Eles olharam para Deus porque eles estavam cheios do Espírito Santo e, consequentemente, os sentimentos deles eram outros. Era de alegria, de regozijo, assim como diz a palavra. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. E quando a atitude, ao invés de murmuração, passa a ser de exaltação a Deus, Ele age em nosso favor. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quando se olha para a solução que é Cristo, ao invés de olhar para o problema, Deus age de forma sobrenatural. Independente da forma de agir de Deus, o sobrenatural dele vai ser para glorificar Ele mesmo. E com isso as pessoas verão o poder que Ele tem. Esse agir é tão forte que até as pessoas que estão próximas acabam sendo abençoadas também. As correntes se soltaram não somente de Paulo e Silas, mas também dos outros presos. Os companheiros de cela deles viram a glória de Deus. O Senhor agiu de tal forma que não tinha como duvidar que era Ele. Deus pode permitir todas as represálias, toda a humilhação, toda a difamação, assim como permitiu a Paulo e Silas. Porém, também pode agir como agiu com eles. As correntes que estão prendendo os seus pés, impedindo de você andar, serão quebradas. O alicerce do lugar do seu problema, seja ele qual for, será abalado. E por mais que no início as pessoas não entendam a forma sobrenatural que Deus vai fazer e se desesperem achando que estão numa situação ruim, Ele vai te usar para mostrá-los a misericórdia dele. E não se esqueça que o que vai acontecer não é para a sua glória, é para a glória de Deus. É para que o carcereiro, o preso e os familiares deles venham a se arrepender. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." Se o agir de Deus fosse somente para libertar Paulo e Silas, eles não teriam continuado na prisão, já que as portas estavam abertas. Quem ficaria na prisão, mesmo com as portas abertas e ainda sabendo que foi Deus quem abriu? Todos aqueles que são cheios do Espírito Santo. E só tem isso quem tem vida com Deus, quem se relaciona com Ele através da oração, quem alimenta o Espírito através da meditação da palavra e quem obedece o que Ele ordena. E isso é perceptível pelas outras pessoas.
O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. O carcereiro que nesse momento se prostrou diante de Paulo e Silas é o mesmo que, cumprindo ordens, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. A pessoa que está te fazendo mal agora vai ser a mesma pessoa que vai te pedir ajuda e que vai reconhecer que Jesus está agindo através de você. E mais, que vai remediar o mal que humanamente te causou. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. O agir de Deus gerou arrependimento no carcereiro, condição primordial para alguém ser batizado. Comento sobre isso nesse vídeo. Na mesma hora, ele lavou as feridas de Paulo e Silas. Quando Jesus entra na vida de alguém de uma forma sobrenatural como essa, a mudança é imediata. O impacto não é só para quem recebe, mas a família é positivamente impactada também. Eu me lembro que quando a minha irmã mais velha se converteu, foi um impacto geral. Ela foi a primeira convertida da minha família. A família que eu falo no geral, de primos, tios, todo mundo. Uns se converteram de imediato, outros resistiram e outros ficaram decididos que um dia iriam se converter. Eu fiquei no último grupo. Na época eu tinha 13 anos, mas eu passei a minha adolescência e início da minha vida adulta decidida que um dia eu iria me converter. E graças a Deus, 10 anos depois eu aceitei a Jesus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Quando Deus age, ele vai além do que a gente imagina. Paulo e Silas não somente viram a glória de Deus em meio a uma situação difícil, como pessoas se converteram e, mais ainda, os responsáveis sofreram as consequências. Paulo não era um simples apóstolo. Ele era temente a Deus, ele tinha conhecimento vasto das leis de Moisés, ele tinha conhecimento dos seus direitos de cidadão romano e fazia uso disso quando julgava necessário. Quando Paulo reivindicou que os magistrados fossem lá soltá-lo, ele já era cristão. Talvez se fosse um de nós iria pensar: eu não vou fazer nada porque foi permissão de Deus. E o que Paulo nos mostra é que uma coisa não invalida a outra. Jesus falou que para cumprir o plano de Deus ele precisava ser traído, mas Judas pagou pela traição. Nós pagamos impostos, exercemos nossas obrigações legais e por isso devemos cobrar o que nos é de direito como cidadãos. Não é porque somos crentes que não devemos reivindicar os nossos direitos. Nós devemos procurar justiça quando formos lesados, mas para isso precisamos ter conhecimento. Precisamos ter o coração aquecido e a mente esclarecida sempre. Quando se sentirem lesados por alguém, busque os seus direitos. Pesquise na internet o que você deve fazer ou então procure alguém que tenha mais acesso à informação. Mas só não devemos fazer isso quando formos lesados por irmãos em Cristo para não escandalizar. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão e isso diante de descrente. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo?
Paulo não aceitou que fossem libertos pelo carcereiro, que não tinha nenhuma responsabilidade. Exigiu que os magistrados fossem se desculpar pessoalmente. Os soldados relataram isso aos magistrados, para quem não sabe, a autoridade máxima do judiciário, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. A título de conhecimento, a cidadania romana garantia à pessoa direitos e privilégios aonde quer que ela fosse dentro do império. O cidadão romano estava sujeito às leis romanas e não às leis das províncias. Uma pessoa acusada ela poderia concordar em ser julgada pelas leis locais, mas ainda assim ela tinha o direito de ser ouvida por um tribunal romano. Por esse motivo, os magistrados ficaram atemorizados em saber que eles eram romanos. Isso é tomar posse do que lhe é de direito. E para terminar, a minha oração é que o Senhor nos ajude a nos achegar cada vez mais a Ele, através da oração, através da meditação na palavra, através da obediência às suas ordenanças, que possamos ser cheios do Espírito Santo, que possamos discernir os espíritos de engano, que possamos adorar o Senhor em meio aos problemas, que tenhamos o coração aquecido e a mente esclarecida para que possamos reivindicar os nossos direitos de cidadãos, assim como o apóstolo Paulo. Mas se formos lesados por irmãos na fé, que possamos abrir mão dos nossos direitos para que o nome do Senhor não seja envergonhado. É essa a minha oração ao Pai, em nome de Jesus. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.